Uma ótima tarde a todos. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR, nesta segunda-feira, dia 4 de maio. Lembrando que você nos acompanha pelas antenas parabólicas em todo o Brasil, também pelo nosso portal sba1.com, também no Facebook e YouTube. Acompanhe aqui o Agricultura BR, acompanhe o canal do Boi, nas TVs por assinatura, com a Claro TV, Net TV, agora uma só. Também estamos com o nosso sinal na Neo TV, que leva o canal do Boi para todo o Brasil e Paraguai. A partir deste momento, a TV Imaculada Conceição leva o programa Agricultura BR para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Começa o programa de hoje falando algo que acaba por trazer impactos em várias partes do que podemos dizer de complexos agroindustriais, tanto da carne bovina quanto o complexo também do milho. Uma coisa está bem relacionada à outra. Na última semana, eu trazia aqui algumas entrevistas durante o programa, realizadas aqui no Agricultura BR, que davam conta de uma redução na intenção de confinamento no Brasil. O confinamento no Brasil vai ser reduzido. Foi isso que nos contou Rogério Kuan, contou para todo o Brasil através do canal do Boi, acreditando numa queda de 6,25%. E também Alcides Torres, da Scott Consultoria, em entrevista exclusiva ao Agricultura BR, falava sobre a sua estimativa de queda de 8% na intenção de confinamento no Brasil. Isso tudo por conta de custos de produção, principalmente, e aí falando a respeito de milho. Mas é claro que o boi magro também tem aí um efeito importante nesse aspecto. Por outro lado, os números aqui fechados do Agricultura BR em relação ao comportamento do milho mostra que, se considerarmos as 10 principais praças produtoras de milho no Brasil, nós vamos chegar que o mês de abril teve uma redução de 12% a 18%. Por isso que nós estamos contando isso? Que nós quisemos saber do professor Marcos Fava Neves, ele que é especialista em planejamento estratégico do agronegócio, como que deve ficar tanto a situação para o confinamento do Brasil, quanto também para o milho. Bom, são duas boas questões, né? O que vai acontecer com o milho e o que vai acontecer com o gado. Começando com o gado, as variáveis que nós temos que observar são essas da oferta de animais, que no caso a Scott caracteriza como 8% menor, e os fatos que estão acontecendo na demanda de carnes. Nesse momento, em isolamento, nós tivemos queda de consumo, principalmente dos cortes mais nobres, né, dos cortes, vamos dizer assim, mais festivos, mas a exportação vem se mantendo adequada. Esperar para ver o comportamento do segundo semestre. Se houver políticas de isolamento forem, de certa maneira, sendo deixadas mais abertas, é provável que o consumo volte e a exportação, eu acredito que ela se mantém firme. Então, eu acho que nós devemos manter a situação atual, uma questão bem apertada entre a oferta e a demanda de gado. Não vejo uma situação de conforto. No milho, a análise é mais simples. Nós temos que ver o que vai acontecer com a nossa segunda safra e o que vai acontecer com os americanos que não estão usando o etanol de milho, e esse milho está indo para o mercado. Essas são as duas variáveis que têm que ser observadas, mas eu acredito talvez em estabilidade. Está aí o professor Marcos Fava Neves falando do cenário, também finalizou falando do cenário norte-americano em torno de milho. É que, quando se fala de confinamento, uma coisa está sempre muito ligada à outra, tanto a respeito do gado, quanto também a respeito dos produtos que se utiliza para a terminação desses animais. Olha só o que eu vou trazer agora. Hoje, desde a última quarta-feira, mas principalmente hoje, mostrando, né, e andando por os jornais, os principais periódicos em alguns estados norte-americanos, e aí eu destaco o estado de Arkansas, do Texas, mas principalmente Illinois, algumas publicações, elas mostram através de textos, né, nas suas editorias especializadas, vão mostrando uma situação de se reduzir, uma intenção do confinador norte-americano, a maior parte dos animais lá são confinados, em reduzir o número de animais confinados nos Estados Unidos. Se o pessoal puder colocar aí os caracteres, é isso mesmo, rebanho de terminação, ficando menor
para os norte-americanos. Por que que isso ocorre? Olha só o cenário como é diferente nos Estados Unidos. Nós temos os norte-americanos com uma grande produção de milho que agora não está sendo utilizada pelas destilarias de etanol. Isso é muito importante, porque pressiona o mercado de milho, pressiona o mercado sucroalcooleiro no Brasil. Esse é fato. Nos Estados Unidos, é utilizado os subprodutos do milho, DDG e outros, para alimentação animal. Eles poderiam utilizar, claro, como aqui no Brasil, o milho de forma pura e direta para os animais. Entretanto, e o que reduziria custo, entretanto, outros fatores impactam ali a terminação norte-americana. Uma delas está ligada diretamente ao fator coronavírus, porque houve a redução no parque industrial, na capacidade da atividade do parque industrial e, consequentemente, impacta em toda a cadeia produtiva norte-americana. Então, o número de animais confinados nos Estados Unidos com uma forte tendência à redução. Com isso, a produção de carne também. E aí, dois mercados importantes, inclusive o Alcides Torres chegou a comentar isso. O mercado norte-americano, que é um grande mercado consumidor, e também os mercados que são atendidos pelos Estados Unidos, entre eles, Japão. E o método pano de batida é muito utilizado para o controle de pragas e também para reduzir a quantidade de defensivos utilizados no campo. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. Olá! Nesta fase que os produtores plantam soja para salvar as suas próprias sementes, devem ficar atentos ao tradicional e simples método de contagem via pano de batida, que é uma das alternativas mais acessíveis e úteis para o monitoramento de pragas nas lavouras. O procedimento consiste em estender um pano com 1 metro de largura por 1 metro de comprimento na entrelinha da soja. Depois é só chacoalhar as plantas e observar quantos e quais insetos caíram para estimar a quantidade e identificar espécies. A vistoria na lavoura deve ser executada no mínimo uma vez por semana, nas primeiras horas do dia, a partir do início do desenvolvimento de vagens R3, fase de canivetinho, até a maturação fisiológica R7. Diferente das lagartas que provocam desfolha quando atacam, os danos causados pelos percevejos só são percebidos muitas vezes na colheita. Se a população de percevejos persistir e estiver com 2 insetos adultos mais ninfas por metro de fileira de plantas, é necessário realizar o controle químico. A partir da fase de canivetinho, o acompanhamento da população de percevejos com monitoramento semanal é fundamental e evitará prejuízos mais adiante. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Fala agora da soja, mas falando principalmente do mercado. O mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago, há pouco, caía mais de 1%. A queda chegava a fazer com que os recuos alcançassem 1,25% há pouco, no mais curto prazo. Isso ocorre por alguns motivos. Entre eles, ou talvez o principal deles, é o temor sobre a demanda sobre soja norte-americana. Mas por que que isso tem voltado à tona? Primeiro, por conta de uma declaração do presidente norte-americano Donald Trump na última sexta-feira, no dia 1º de maio, feriado em boa parte do mundo, mas nos Estados Unidos não, como a gente trazia as informações na última sexta-feira. O que acontece? Donald Trump voltou a endurecer a conversa em relação ao acordo comercial
com a China, inclusive com ameaças de se elevar tarifas ou imposição de novas tarifas a produtos dos chineses. Isso deixou o mercado bastante nervoso nesta segunda-feira. Desde cedo, dessas primeiras horas de negociação, soja em Chicago recua. Vou mostrar agora como é que vem os negócios com soja em Chicago. Às 10h30 vinha caindo 1%, mas agora parece que cai mais. Nós temos aqui as posições, é isso mesmo, vai caindo 1,25% no mais curto prazo. Temos quedas ainda mais fortes nas demais posições. Posição de maio vem a $8,33 mais 6 o bushel. Julho, maior liquidez, maior número de contratos negociados com $8,34 mais 6. Agosto, $8,36 mais 2. Setembro, $8,37 mais 6. Assim vem os negócios com a soja na Bolsa de Chicago. E olha, estava falando da soja, estava falando sobre essa argumentação Trump, China, né? Estados Unidos, China. O mesmo vale para eu falar sobre dólar. A argumentação é exatamente a mesma. Por quê? Porque esse cenário, somado a um coronavírus, somado a um cenário também de redução, de perdas na economia mundial, principalmente nas duas maiores economias do mundo, que acabam, de certo modo, ditando o ritmo de crescimento ou a falta dele, quando se fala de economia. Esses atritos entre Estados Unidos e China acabam refletindo diretamente no humor dos investidores. Isso fez com que o dólar subisse bastante hoje. Hoje nós já tivemos o dólar próximo a R$ 5,62 na nossa última checagem. A questão fica, mais uma vez, acordo comercial, China e Estados Unidos e ameaças norte-americanas sobre produtos chineses. Vamos dar uma olhada agora como é que está o dólar. Dólar agora sobe, continua subindo forte, a alta é expressiva, 2,44% de alta para a moeda norte-americana, que vem para R$ 5,57. Esse é o valor do dólar comercial aqui no Brasil, que eu vou destacando aqui no Agricultura BR. Olha, tem um elemento, quando eu falei de soja, que eu acabei não citando. O fator principal, é claro, é evidente que está ali em relação a, mais uma vez, a ter Trump falando algumas coisas, China e Estados Unidos em relação ao seu conflito comercial. Mas um outro elemento também que é muito importante lembrar é, de novo, uma queda um pouco mais expressiva para petróleo. O petróleo caiu e ajudou a pressionar ainda mais soja e milho, principalmente nos Estados Unidos. Soja, farelo, óleo de soja e milho na Bolsa de Chicago, lá nos Estados Unidos. Quem vai falar a respeito dessas situações, do petróleo, do dólar e outros fatores do mercado financeiro, é Walter Puga Jr., que participa conosco agora, direto dos nossos estúdios em São Paulo, na sede da BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadorias. Puga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Você lembrou muito bem, petróleo perde preço de novo no mercado internacional. Eu acompanho aqui na nossa tela, online, neste momento o petróleo tipo Brent, por exemplo, recua 0,64% a $26,27 o barril. Ora, o que se esperava era uma alta para o petróleo, pelo menos uma alta leve, mas uma alta. E o que ocorre neste momento é uma baixa. O petróleo tipo WTI também cede agora, perde quase 1%, recua de novo para a faixa de $19,50 o barril. Lógico, isso vai alterar os preços de commodities consideradas principalmente as chamadas commodities que também fazem parte do mercado de energia, como o milho, por exemplo. Nos Estados Unidos, como se sabe, boa parte do milho é utilizado para a produção de etanol que é adicionado à gasolina. Com a baixa do preço do petróleo, lógico, haverá redução, já se espera isso, na utilização de etanol para mistura à gasolina. E com isso, sobra milho no mercado americano. Fora isso, no caso da soja é mais importante, esse atrito entre Estados Unidos e a China, porque o presidente Donald Trump acusa a China de ser responsável pelo Covid-19 em todo o mundo e já anunciou que pretende punir a China por isso, atrapalha aquelas compras que a China vinha fazendo. Lembra? Na semana passada, a China comprou no total quase 1 milhão de toneladas de soja dos americanos, cumprindo aquele acordo que foi feito no final do ano passado, de aumentar as compras no mercado americano. Bom, essa expectativa de atrito entre a China e os Estados Unidos reduz a possibilidade de continuidade dessas compras de produtos americanos. Entre eles, a soja.
Lógico, isso pressiona as cotações da soja. Fora a queda do petróleo neste momento, que se esperava tivesse um ganho, há, de outro lado também, uma expectativa ruim em relação às compras chinesas de soja lá nos Estados Unidos. Por isso, o mercado de soja e milho está sob pressão neste momento. Agora, eu gostaria de ressaltar que, enquanto isso, a nossa Petrobras aumenta as exportações de petróleo, porque há no mundo, como lembrava Anelise Lara, ela é diretora executiva de refino e gás natural da Petrobras, há uma procura maior por petróleo, nesses preços mais baratos, além disso, né? Petróleo com menor teor de enxofre. E o Brasil é fornecedor. Por isso, nós aumentamos as nossas exportações de petróleo. Para você ter uma ideia, a Petrobras aumentou em abril a nossa exportação de petróleo para 1 milhão de barris por dia, ou seja, um aumento de 145% nas exportações brasileiras de petróleo. No entanto, isso nós veremos já já, não trouxe para a Petrobras nenhum alívio. Os papéis da Petrobras continuam pressionados. Ora, de qualquer maneira, o dólar ainda é uma moeda que tem grande liquidez no mercado. Por isso, o dólar vem em alta de novo e avança sobre diferentes moedas, notadamente frente ao real. O dólar sobe agora quase 2,5%, neste momento a 5,56 mais 87, já se aproximou de 5,60, chegou bem perto, passou de 5,59, foi a 5,59 mais 68, no momento de maior alta no dia, chegou a subir aí quase 3%, 2,80% de alta, ou seja, o dólar ainda é uma moeda para onde o mercado financeiro corre quando há algum tumulto no mercado. E, de novo, os atritos com a China e Estados Unidos levam a uma corrida para o dólar. Portanto, dólar agora a 5,56 mais 87, sobe quase 2,5%. Enquanto o dólar vem em alta, o que ocorre com a nossa bolsa? Bom, a nossa bolsa vem em queda, viu? Em Wall Street, lá nos Estados Unidos, os principais índices norte-americanos vêm em baixa, essa tensão entre China e Estados Unidos prejudica muito as negociações no mercado de bolsa nos Estados Unidos. Na Europa, o mercado já operava em baixa e, neste momento, o que acontece com o nosso índice Bovespa também vem em queda. Lógico, as ações da Petrobras, mesmo com alguma recuperação pequena que ocorreu na semana passada com os preços do petróleo, não trouxeram essas altas, nenhuma recuperação acentuada para a Petrobras. Neste momento, ações da Petrobras perdem 3,99%, recuam de novo, está entre as ações mais negociadas e entre as baixas do dia. Há também ações de bancos em baixa e principalmente de empresas aéreas. Portanto, nós temos nosso índice Bovespa em queda agora. Vamos ao painel. Neste momento, nosso índice Bovespa recua para 77.889 pontos. Chegou a operar abaixo disso, chegou a 77.750 pontos. Cai neste momento o nosso índice Bovespa 3,24%. Queda para as ações da Petrobras, queda para as ações de empresas aéreas como a Azul, por exemplo. Também não há nenhuma recuperação, como se esperava, para ações da Embraer, que agora há pouco perdiam mais de 9%, mesmo com a promessa do governo em socorrer com $1 bilhão a Embraer, a nossa fabricante de aviões. Portanto, o mercado está operando em baixa acentuada, nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil. É um dia difícil, depois daquele final de semana prolongado que nós tivemos agora, com o feriado de 1º de maio. Fabiana, a perspectiva não é das melhores, não. E já há indícios de que o nosso PIB vai cair pelo menos entre 13% e 13,5%. São dados que o mercado já trabalha, admitindo que nós teremos uma queda acentuada no nosso PIB também. Isso não ocorre só com o Brasil, importante lembrar. Outros países também têm tido queda no PIB, dificuldade para crescimento. Não é diferente com o Brasil. Nesse período de pandemia, muita turbulência no mercado, muitos problemas econômicos para o futuro e as projeções não são boas. Por isso, replaneje o seu negócio, de olho na informação, vá admitindo aí já alguma mudança acentuada nesse mercado, porque a crise não vai passar tão cedo, mas também não é possível parar. Portanto, de olho na informação, replanejando, trabalhando sempre, o agro ainda continua muito firme. Os números mostram isso. É com você. Obrigado, Pulga.
Por aqui o Agricultura BR segue agora trazendo informações sobre como é que vem soja sendo negociada nos portos brasileiros. E olha, tem estabilidade para preços da soja, mesmo com a elevação do dólar. Neste momento que eu mostro agora, nós temos aqui soja nos portos de Santos e Paranaguá a R$ 105,00 o valor da saca. Os valores são históricos para a soja, assim como podemos considerar para o milho também. A situação vem muito positiva para o mercado de grãos no Brasil por conta do dólar. A questão que fica é agora a aquisição de alguns insumos que são importados, mas o produtor tem conseguido se utilizar de uma ferramenta muito importante, que é a antecipação, a comercialização antecipada, mesmo da safra 2020-2021. Então, situação no mercado agrícola e mercado pecuária também, na sua grande parte. Claro que algumas culturas agrícolas têm sofrido com a questão da crise da pandemia, mas a verdade é que soja, milho e a maior parte da pecuária vem conseguindo andar muito bem neste momento. Nós vamos agora para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós falamos sobre o mercado de milho. Você vai entender o que tem acontecido, há recuos de preços no Brasil, o registro vem do último mês e daqui a pouco eu falo sobre esses e outros assuntos na Agricultura BR. Nós vamos saber agora como que a microbiota do solo, ela reflete no desenvolvimento e também nos resultados no trabalho com as mais diversas culturas. A reportagem de Valdir Pacheco. Olá, dia 3 de maio é comemorado o Dia do Solo e do Pau-Brasil, a árvore histórica que a maioria dos brasileiros já conhece. Já o solo é de extrema importância para a humanidade e o planeta Terra, pois conservá-lo de maneira saudável e fértil é garantir a sobrevivência de várias espécies, pois é do solo que retiramos grande parte dos nossos alimentos. Quem vai nos falar melhor sobre solos agora é o Dr. Anderson Ferreira, pesquisador da Embrapa Agrosilvio Pastoril, com uma larga experiência em solos. Olá, Anderson, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço aí o convite, sempre uma ótima oportunidade de falar um pouquinho aí sobre solos aí com você. Ok, Anderson. Nos dias de campo da Embrapa Agrosilvio Pastoril, você tem focado muito sobre a importância da microbiota do solo. Qual é a importância da microbiota na agricultura, Anderson? Oi, Pacheco. Então, quando se pensa em solo, aí como você comentou, solo é vida, né? Então, até antes a gente focar na micro aí, se a gente pensar até 30 anos atrás, o solo era visto como um substrato para crescer plantas, vamos pensar assim, né? Exceto os ecólogos aí que eles já tinham essa visão, né, do equilíbrio e tudo mais, biológico nisso tudo. Mas de 30 anos para cá, a agricultura começou a olhar o solo de forma diferente, né? E outros setores também da ciência, né? Mas quando a gente diz que solo é vida, aí entra a questão da microbiota. Por quê? Nesse melhor entendimento do solo, começou a se observar o quê? Pô, se eu estou cuidando bem da parte física desse solo, tudo bem. Se eu estou cuidando da parte química, então estou usando lá os fertilizantes, tudo mais, tudo beleza. Só que a gente começou a chegar nos platôs de produtividade, por exemplo, né? Em algumas regiões e tudo mais. E aí, cada vez mais a parte microbiológica do solo começou a ganhar aí um aspecto bem interessante. O pessoal começou a estudar mais, tentar entender como que é essa dinâmica. E hoje, sabe-se já muito mais, né? Nos últimos anos aí teve muito mais do que se demorou aí, 50 anos para acumular esse tipo de conhecimento. É algo bem interessante. Então, Anderson, como você falou, os fertilizantes, eles podem influenciar diretamente na microbiota? Eles têm uma ação direta, né? Qualquer coisa que a gente aplicar no nosso solo agrícola, ele vai ter um impacto sobre a microbiota. Até a água, né? Excesso de água também pode ser um problema. Mas os fertilizantes, eles têm uma relação com a microbiota bem interessante. Por quê? Muitas vezes, as plantas usam nutrientes que os micro-organismos disponibilizam por conta dos seus processos aí químicos no solo, certo? Transformando, como eu falei antes. Quando eu uso um fertilizante, ele é uma carga muito grande de um composto químico que a planta, muitas vezes, vai usar isso prontamente utilizável aí pela planta. Mas alguns são transformados no solo. E essa transformação acaba que, para alguns grupos de micro-organismos, favorece, porque vira como se fosse uma fonte de alimento aí, né? Para essa microbiota.
e outros não são tão favorecidos. Então, no primeiro momento, pode gerar algum tipo até de desequilíbrio, assim, alguns grupos se favorecendo mais ou menos. Mas eu acho que, assim, se a gente fosse pensar em impactos negativos, é bem pouca coisa. Eu acho que é mais essa interação momentânea, né? E claro que o passar dos anos usando cargas muito elevadas, a gente pode ter o comprometimento um pouco aí de biodiversidade. Anderson, como o produtor pode melhorar a diversidade das espécies vegetais? Olha, hoje, assim, quando eu falei aí que 30 anos para cá, né, que a gente está olhando de forma diferenciada aí para o nosso solo, é meio que um consenso que nós temos que trabalhar na questão da rotação da cultura. Então, você tentar diminuir ao máximo a monocultura. O que seria essa monocultura? Quando eu faço todo ano soja, por exemplo, no mesmo talhão. Ou todo ano milho, ou todo ano algodão. Nós temos uma coisa que eu chamo de monocultura, né? Mas às vezes as pessoas ficam um pouco chateadas com isso. Mas é uma pseudo-monocultura, que é todo ano eu fazer soja, milho, acaba que em 10 anos foi monocultura, certo? Esse é um ponto para a gente sempre ficar na nossa mente. Então, uma boa estratégia é a gente lançar a mão do uso de plantas de cobertura. Adubação verde, né? Hoje nós temos disponíveis tecnologias da Embrapa e de outras empresas de pesquisa que focam justamente na orientação do uso desses mix de plantas. Por exemplo, então, esse ano eu vou fazer soja, milho, mas daí na entre-safra depois eu vou colocar crotalária, vou usar um milheto. Mas hoje está os consórcios muito fortes também, que é a mistura de mais de uma planta dessa de cobertura, adubo verde. E aí você vai mexendo no que a gente chama de diversidade de espécies naquela mesma área, né? Ok, Anderson. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Opa, eu que agradeço, viu, Pacheco? É um prazer sempre conversar, falar um pouco de solo, falar um pouco dessas interações aí. E hoje, como a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho da biologia do solo aí também. Muito bom. Eu acho que forma um tripé aí, viu, Pacheco? Sempre quando a gente conversa de solo, a gente tem que pensar na questão química e física. Essa aí já é todo mundo, né? Se você for ver todo consultor, todo agrônomo, o produtor, eles estão muito atentos a isso. Eles aprenderam a cuidar dessa poupança que é o solo. Ok, Anderson. Como você falou, né? O produtor hoje se conscientizou que o seu maior patrimônio é o solo, né? Então, por isso que ele preserva e conserva de uma forma sustentável, né, Anderson? Mas tá ok. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Opa, obrigado a vocês. Grande abraço. Acabei de conversar com o Dr. Anderson Ferreira, pesquisador da Embrapa Agrosilvio Pastoril. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Por aqui, a Agricultura BR agora fala de milho e na manhã de hoje o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou vendas avulsas de 118.500 toneladas de milho para entrega ainda na safra 2019-2020. Mas isso não foi o suficiente para animar o mercado, não. O fundamento continua sendo petróleo em queda, as falas de Donald Trump, mas no caso do milho, principalmente o petróleo, desabando hoje de novo e afetando soja, farelo, óleo de soja também, e o milho, que vai caindo cerca de 1,1% no mais curto prazo, caiu 1,11% agora, com maio a $3,07 mais 4 bushel, julho $3,13 mais 4, setembro $3,20 mais 6 e a posição de dezembro a $3,32 mais 2 por bushel são os negócios que destacam agora com milho na Bolsa de Chicago. Vou falar de café daqui a pouco, nós vamos falar um pouco sobre a comercialização. A comercialização do café continua bastante em alta, o produtor tem aproveitado a janela de oportunidade e daqui a pouco eu falo a respeito do café, comercialização e o dólar dentro deste cenário. Eu volto já. O assunto por aqui é café. Hoje nós estamos com o dólar novamente em alta. A alta vem há pouco acima de 2,44% de elevação no dia de hoje, enquanto nós temos um mercado de café que tem conseguido, nos últimos 30, 40 dias, eventualmente, absorver também positivamente a elevação para a moeda norte-americana no Brasil. Vamos dar uma olhada agora como é que vem a Bolsa de Nova York negociando café, porque nós temos um bom momento no dia de hoje, porque o dólar vem com essa alta, a alta é de 2,44%, enquanto que neste momento nós temos alta nas posições negociadas com café. Eu vou desconsiderar a posição de maio, pois essa posição ela está migrando para as demais posições, principalmente julho. Então, julho vem com
$1,07 mais 45 a libra peso. Setembro, $1,08 mais 70. Dezembro, $1,10 mais 55 por libra peso. Café arábica com alta no dia de hoje na Bolsa de Nova York. Confira comigo agora como é que vem o Robusta, café Robusta negociado na Bolsa de Londres. Lembrando que tem a entrada de café vietnamita no mercado e aí os negócios vêm para baixo. Julho vem com $1.191 a tonelada, perde 1,16%. Setembro, $1.211. Novembro, $1.230 a tonelada. E janeiro de 2021 a $1.249 a tonelada. As perdas aqui vão em torno um pouco mais de 1% neste momento nas negociações na Bolsa Londrina. E o setor de flores e hortaliças movimentam cerca de 70 bilhões de reais ao ano e vão passando por uma situação mais complicada por conta da pandemia. E a CNA e o Ministério da Agricultura se uniram para apoiar o setor. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Saulo Lopes. Hortaliças e flores são dois setores importantes do agronegócio brasileiro que têm lutado para superar dificuldades de produção, comercialização e até de exportação nesse momento delicado de pandemia da Covid-19. E o Ministério da Agricultura é parceiro forte nessa caminhada, mas que tem como referência, como norte, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, que oferece aí auxílio aos produtores rurais de todo o Brasil. Vamos ouvir Manuel de Oliveira, que é presidente da Comissão Nacional de Hortaliças e Flores da CNA, que fala da superação de desafios das barreiras impostas para o setor. Nas últimas semanas a gente vem trabalhando para criar um esclarecimento melhor e a inclusão de flores e plantas ornamentais como produtos agrícolas e por isso podendo manter as suas atividades como atividades essenciais. E esse entendimento nós conseguimos tanto a nível federal como estadual. A nível estadual, trabalhando com a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, nós tivemos o reconhecimento que o setor de floriculturas e garden centers estão enquadrados com produtos agropecuários, o que caracteriza produtos que são essenciais e que podem manter as suas atividades. A nível federal, o Dr. João Martins, da CNA, pediu para que a ministra e o Ministério da Agricultura fizessem uma nota de esclarecimento e que reconhecesse o setor de floricultura e que dessa forma pudesse diminuir o agravamento da crise, permitindo que a comercialização acontecesse nesse período que antecede o Dia das Mães. Isso foi um grande avanço e foi um grande esclarecimento que vai apoiar e ajudar bastante o setor de floricultura. Os dois setores, hortaliças e flores, segundo o Ministério da Agricultura, movimentam por ano cerca de 70 bilhões de reais. As 13 espécies de hortaliças e as 300 espécies de flores plantadas em todos os climas e regiões do Brasil empregam mais de 10 milhões de pessoas. De Brasília, Saulo Lopes. Com esses destaques, eu vou ficando por aqui. Voltamos às 16 horas na terceira edição do Agricultura BR, com informações do mercado agrícola e financeiro. A todos uma ótima tarde e até mais.